ver a nossa... Meu computador ficou instalado umas coisas ali, eu não sei se é vírus, não sei se vocês viram ali na imagem, mas vamos lá. Pessoal, rapidamente, vou falar com vocês um pouco sobre ciência e religião. E eu já fiquei contente porque uma parte do que o professor Adam falou aqui já encaixa, sem ser sistematização do óbvio, no que eu vou falar, vai encaixar por tabela. O professor Adolfo também, engraçado quando o Espírito de Deus dirige as coisas, sai melhor do que o programado, sabe? Se a gente tivesse sentado os três, ó, fala isso, aquilo. Então, aproveitando as duas palestras que já houveram aqui, eu vou fazer o seguinte, então eu vou falar com vocês um pouco sobre a história da ciência e religião, e na hora que for o momento exato que o professor Adolfo dedicou um bom tempo àquilo, eu vou só fazer referência ao que ele falou e também ao professor Adolfo. Em primeiro lugar, deixa eu dizer a vocês que desde a antiguidade, os babilônios, os egípcios, os romanos já praticavam algo que nós podemos chamar de ciência. Só que muitos cientistas atuais não vão aceitar isso. Eles vão dizer que ciência é um fenômeno moderno, que não havia ciência antes. Mas será que não havia ciência antes? Eles usavam cálculos, eles faziam análise, eles obtinham resultados, inclusive na biologia. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Olha as pirâmides. Quando você vai visitar as pirâmides do Egito, a arquitetura que construiu aquilo ali envolveu muitos cálculos matemáticos, cálculos de disposição do vento, questão eólica, disposição das pedras. Para levar essas pedras até as pirâmides do Egito, nós temos essa aqui, por exemplo, é a pirâmide de Quéops. Ela tem uma altura de, eu anotei aqui, a altura eu não coloquei em média aqui, mas são 2.300.000 blocos. Alguns pesando até 15 toneladas. A média de blocos é de 1,5 tonelada. E uma coisa que me chamou a atenção, ela está no meio ali do platô de um deserto, e não há ali pedras daquele jeito. Os egípcios trouxeram de longe. Para transportar isso, você só tem duas alternativas: ou ficar acreditando em história de ET, que os ETs construíram as pirâmides, ou admitir que eles tinham uma tecnologia de transporte, armazenamento, sobreposição, desenho geométrico. Esse desenho, infelizmente, pela claridade não está muito claro, mostra uma ilustração da medicina egípcia. Só para vocês terem uma noção, em janeiro do ano retrasado eu estive em Saqqara, e eles haviam, naquela ocasião, recém-descoberto ali uma série de múmias perto dessa pirâmide aqui de Saqqara, no Egito. Essa é uma pirâmide, uma das pirâmides locais aqui. E o que chamou a atenção de alguns arqueólogos egípcios é que, com algumas múmias e algumas ossadas encontradas junto com as múmias, nem todo egípcio era mumificado, elas tinham perfurações no crânio que demonstraram ser perfurações feitas por cirurgia. Quem descobriu essa turma foi o Dr. Zahir Hawass, que ele é professor da Universidade do Cairo, e o que eles deduziram usando médicos legistas, aqui o momento que estavam tirando as múmias, é que na época da 18ª dinastia havia técnicas no Egito de cirurgia do cérebro e a pessoa sobrevivia depois de ter feito uma cirurgia, uma lobotomia, alguma coisa assim. Eu não sou médico, alguns dizem que uma das formas que se sabe que a pessoa sobreviveu depois é o modo como o buraco foi fechado no osso. Se fosse uma pancada, um tiro, por exemplo, a pessoa morreu vítima de um tiro, o buraco ele fica seco, como se fosse quebrado mesmo, e morre assim. Agora, quando a pessoa tem algum buraco que ele sobrevive depois, o osso vai fazendo algum tipo de calcificação que é diferente à borda. Você percebe então que a pessoa sobreviveu durante algum tempo ainda, talvez anos depois daquilo ali. Descobriram também o uso de próteses. Esse aqui é o papiro de Edwin Smith. Ele percebeu que os médicos egípcios já tinham um sistema de colocar próteses em pessoas que tinham algum problema contato com a perna. Aqui, por exemplo, a prótese de um pé. A pessoa não tinha pé, usava prótese. Esse aqui não tinha as pernas e usava prótese, e sobrevivia e andava. Então a medicina naquele tempo não era tão arcaica como alguém pensa, meio uga-uga, né? Aquele negócio de pedra, e eles tinham um avanço. Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo grego, em 585 a.C., ele previu, através de cálculos astronômicos, um eclipse solar com absoluta precisão. Anaximandro,
Anaximandro chegou a fazer um desenho do mapa mundi. E olha, para quem nunca viu a Terra de cima, ele acertou bastante, né? Olha aqui a Itália, a Península Ibérica, a Europa. Eles não imaginavam a América nesse tempo, mas olha, para quem nunca viu a Terra de cima, usando uma cartografia apenas rudimentar da época, ele acertou bastante. Então, com esses dados aqui, nós chegamos à conclusão, as navegações, lá no nosso museu, no NASP, nós temos uma estatueta fenícia, elas estão quebradas, depois vocês olhem lá, estatueta fenícia, datada de 800 anos antes de Cristo. E como se parece com a cultura andina. Parece muito, os olhos repuxados. Então nós temos uma noção de que os fenícios já haviam estado na América muito antes dos grandes descobridores. Bom, para fazer navios que conseguem atravessar o Atlântico, para imaginar o mapa mundi, para fazer cirurgia de cérebro com a pessoa sobrevivendo depois, para criar prótese, para criar as montanhas, as pirâmides, eles tinham uma tecnologia muito mais avançada do que nós pensamos. Mas, a despeito disso, a tendência dos acadêmicos modernos é dizer que não havia ciência naquele tempo. Que a ciência é um fenômeno moderno a partir do século XVI. Eu coloquei ali entre o século XIV e XV, porque no século XIV começa o renascentismo, os questionamentos da igreja, etc. A igreja católica vai perdendo muito da força dela, até chegar no século XVI, quando a ciência moderna surge. Nós, como adventistas do sétimo dia, não entendemos assim. Pela nossa filosofia da história, nós não entendemos que a ciência só surgiu a partir do século XVI. Esta é a convenção em fora. Mas já havia ciência antes. Eu vou falar por que, como adventistas do sétimo dia, nós não podemos aceitar isso. Por duas razões básicas. Primeiro, porque para nós, ciência não é apenas método de experiência. Ciência vai mais do que isso. A Bíblia já fala da ciência verdadeira e ciência falsa. Segundo, porque pela profecia nós entendemos que durante os 1260 anos ali de escuridão das trevas, muitas coisas foram tiradas do povo, como por exemplo a Bíblia, a verdade e também a ciência. Por isso, terminando esse período, Daniel fala de algumas coisas que vão surgir, e ele fala, depois desse tempo haverá um tempo de angústia, e saber se multiplicará. E nós entendemos aquilo em dois sentidos: o saber acerca do livro de Daniel e o saber científico também. Então a ciência, na visão profética que nós temos, ela não nasceu a partir do século XVI. Na verdade, ela renasceu. Ela esteve durante um tempo escondida, apagada por causa da opressão medieval que surgiu. Então havia ciência antes disso e houve ciência depois disso. O período da Idade das Trevas foi um período em que a ciência foi pisada, deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. Entenderam a filosofia adventista? Nós não entendemos que a ciência é algo novo, que só nasceu do século XVI para cá. A ciência é algo que já havia no passado, ela foi apenas durante um tempo congelada, vamos usar essa expressão, apagada pela opressão das trevas da Idade Média, e depois ela reacendeu. A segunda dificuldade que os homens têm de entender ciência no passado é que antes a ciência andava ligada com a religião. É aquela imagem que infelizmente eu não pude mostrar. O médico estava fazendo a cura dele ali e atrás havia um sacerdote fazendo orações. O médico sempre era acompanhado de um religioso. Às vezes o médico era um religioso. E como hoje o pessoal entende ciência e religião como sendo duas coisas opostas, eles não conseguem entender que aquela tecnologia do passado pudesse ser chamada de ciência. Porque na verdade eles não distinguiam entre ciência e religião. Ao mesmo tempo que eles construíam as pirâmides, eles acreditavam em deuses, ou em Deus. Ao mesmo tempo que eles faziam a prótese, eles acreditavam que a oração ajudava na cura, tanto quanto os medicamentos do Egito e assim por diante. Tá certo? Bom, como eu falei com vocês, na Idade das Trevas, os cientistas foram colocados como hereges. A igreja matou muita gente. Quando eu dou aula para o pessoal de filosofia, eu costumo mostrar algumas fotos, que não vou mostrar aqui por causa do tempo, de instrumentos de tortura da Idade Média. Era terrível enfrentar naquele tempo. Eles faziam, por exemplo, esfolação da pessoa viva. Eles iam fazendo a cisão da pele e rodando a pele da pessoa, para a pessoa confessar que era um herege. Só para confessar que era herege. Aliás, uma coisa, quem já teve essa aula comigo não aceita a resposta, tá?
Você já sabe a resposta. Vou colocar uma coisa para vocês pensarem.